Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, o Senhor disse: Samuel, Samuel. E ele disse: Eis-me aqui. Sejam bem-vindos, paz seja convosco. Essa é a live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 3. Deus abençoe você, abençoe a sua casa e abençoe também a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos que vamos para a leitura de 1 Samuel, capítulo 3. Antes, eu quero indicar para você a Bíblia Palavra-Chave. Essa Bíblia que eu uso desde 2021, mais precisamente, 1º de julho de 2021, começamos a live. Eu sempre usei como Bíblia de estudo. Eu indico para você essa Bíblia. Se quiser adquirir, tem um link aqui embaixo, basta clicar e desfrutar do conteúdo que essa Bíblia tem. Se você é professor de EBD, pregador da palavra, ensinador, é muito bom ter uma Bíblia dessas. Nossa leitura está seguindo o mesmo cronograma que nós seguimos da primeira vez. Nós lemos nessa sequência aí, pretendemos fazer a mesma coisa, né? E nessa brincadeira nós já lemos 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Estamos lendo aqui o 22º livro já, ou seja, estamos com um terço da Bíblia lida nessa nova fase da live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Bem, era raridade ouvir a palavra de Deus naqueles dias. Nós estamos saindo do tempo dos juízes. É Juízes, Ruth, e depois vem 1 Samuel. Por que Ruth está ali? Para justificar a origem de Davi, que vai entrar no cenário aqui mais à frente, nesse livro de 1 Samuel. Ok? Então, o jovem Samuel, que no capítulo 2 foi apresentado, foi entregue por Ana e Elcana ao sacerdote Eli, servia ao Senhor perante Eli. É importante para você que é ministro do Evangelho, que é pregador, que é crente, saber que mesmo Eli, sendo um sacerdote corrupto, que estava em pecado, Samuel devia obediência a ele, porque sobre ele estava a autoridade sacerdotal que Samuel servia perante ele. Então, às vezes, Deus te coloca em algum lugar para você ficar na posição, servindo, e no momento certo, você ser chamado, né? E a palavra do Senhor era de muita valia, ou seja, era rara. Não tinha manifestação, porque nós estamos saindo de uma época difícil, que é a época dos juízes. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Lembre-se que ontem ele estava sentado, hoje ele está deitado. No próximo capítulo ele já vai estar morrendo. Está chegando o fim de Eli, o fim da vida e o fim do ministério, né? Ele estava já retirado para descansar, e o Samuel, então, foi também descansar. E estando Samuel já deitado, também, Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, observe que aqui fala templo do Senhor. O templo não existe ainda. Saul ainda vai começar a reinar quando Samuel já tiver uma certa idade e ungir Saul, ele vai reinar 40 anos. Depois, Davi vai reinar 40 anos, depois Salomão também 40 anos. Então, o templo não existe ainda, quem vai construir o templo é Salomão, muitos anos depois, né? Mais de 100 anos depois disso aqui. Acontece que, como eu expliquei ontem no capítulo 2, o tabernáculo fixou em Siló. Fixou-se ali e não tinha mais, a nuvem não andava mais. E eles ficaram ali em Siló, então
ficou estabelecido o tabernáculo. É um momento diferente, né? Porque no deserto ele se deslocava, mas agora vai para onde? Então, Samuel, que é o provável escritor desse livro, chama de templo do Senhor. Ali ele estava deitado. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Antes que a lâmpada de Deus se apague, diga também para o Senhor: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele, o sacerdote Eli, disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Você está? Não foi eu que te chamei. Pode ir dormir. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, segunda vez. E Samuel se levantou e foi a Eli. E disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Essa hora, eu creio que o Eli já está um pouco desconfiado do que esteja acontecendo. Mas vai acontecer a terceira vez. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Samuel não sabia ainda como é que Deus falava. Por isso ele precisava de Eli. Por isso, mesmo Eli sendo quem era, ele foi o canal para que Samuel fosse propagado, para que Samuel iniciasse o seu ministério, fosse treinado. Está entendendo? Então, nunca passe acima da autoridade. Em todas as vezes que o Senhor chamou, ele vai a Eli, porque a figura de Eli, para ele, é a figura de Deus. Pastor, o que você está dizendo? Isso, vou repetir. A figura de Eli, para o Samuelzinho, era a figura de Deus. Era a representação do eterno. Então, se você está debaixo de uma autoridade, aí sabe que, de repente, o seu pastor presidente, o seu bispo, o seu pastor sênior é envolvido em alguma coisa. Saiba que você está debaixo dessa autoridade. E o que cabe a mim e a você é reconhecê-lo como homem de Deus. O que cabe a mim e a você é enxergar Deus nele. Se Deus não tiver mais nele, deixe que Deus cuida. Não queira você cuidar. Samuel não conhecia ainda a voz do Senhor, e quem vai ensinar para ele é Eli. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. Quantas vezes, irmã Vera? Quantas vezes, irmã Lúcia? 3 vezes. Terceira vez. E ele levantou e foi a Eli, de novo, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Há muito tempo que Deus não falava com Eli, então ele estava até desacostumado. Ele vai falar assim: lembrei. Deve ser Deus querendo falar contigo. E por que Deus não falou com ele? Chega um momento no ministério que muitas vezes Deus não fala mais. O nível de corrupção já era avançado. E agora Deus está falando com o menino. E não falou com ele. Mas ele permanece na autoridade de sumo sacerdote. Fica ligado aí. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Eli era quem era? Era conivente com o pecado dos filhos, mas ele sabia de coisas que Samuel não sabia ainda. Então, se você é um Samuel, fique debaixo da autoridade de Eli, até que o Senhor te chame. Enquanto Deus não levar Eli
Ele é a figura de Deus para Samuel. Vê se entende. Entendeu o que é o desenho? Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor e pôs, perdão, agora é o próprio Senhor, né? Então veio o Senhor. Então veio o Senhor e pôs-se ali. E olhou como das outras vezes. Perdão, e chamou, como das outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. Ele aprendeu com quem? Com Eli. Mesmo Eli estando rejeitado, ele ainda pode te ensinar a ouvir a voz de Deus. Fica ligado, porque não é você que tira Eli do cargo. Quem tira Eli do cargo é o dono da igreja. Então, fica na sua. Aí Deus fala com o menino. E veja bem, quem acompanha a live do pastor João Neres sabe que todas as vezes que a Bíblia chama dobrado, Marta, Marta, Pedro, Pedro, Saulo, Saulo, porque me persegues, Moisés, Moisés, não te chegues para cá. É advertência. Mene, mene, tekel, parzim, mene, mene, contado, contado. Deus contou e contou de novo. E por que ele chama Samuel, Samuel? Está repreendendo? Não, está advertindo. Samuel, Samuel, está com tempo de juízo e você está sendo chamado urgente para colocar ordem na casa. Samuel, Samuel, está acabando o tempo de prostituição dos sacerdotes corruptos, filhos de Eli, que estão banalizando o ministério. E você vai ser um sacerdote segundo o meu coração, como foi o tema de ontem. Samuel, Samuel, você não está entendendo? A lâmpada está quase se apagando. Antes que a lâmpada se apague, eu preciso de você, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. Aleluia. Antes que a lâmpada de Deus se apague, diga também: eis-me aqui. Se você puder, diga aí: eis-me aqui. Verbalize, digite, diga: eis-me aqui. Aleluia. E disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Vai ser uma coisa forte que eu vou fazer. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tem falado contra a sua casa. Começarei. Eita, já vou pegar a caneta aqui. Começarei e acabarei. Assinado Jeová. Eita, glória. Começarei e acabarei. Como é que ele vai falar com Eli um negócio desse? Ele tinha que falar com outra pessoa, né? O único apto na igreja a receber essa mensagem era o menino Samuel. Às vezes é um menino, mas é com ele que Deus fala. Às vezes é um menino, mas é o menino que tem chamada. Deixa o menino rodar. Deixa o menino receber o que Deus tem para lhe dar. Porque eu já lhe fiz saber, Samuel, já falei com ele, que julgarei a sua casa para sempre. Lembra que ontem Deus mandou um profeta que falou para ele? Agora foi o último recado de Deus, através daquele profeta. Agora Deus está falando diretamente com o menino, com o obreiro novo, com o diácono Samuel. Eita glória! E Deus está dizendo: olha, Samuel, eu já falei com ele, que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Falei com ele no capítulo 2, Samuel. Agora eu não falo mais com ele. Daqui para frente eu falo contigo. Tem gente que está no trono, mas Deus não tem mais compromisso com ele. Saúl. Tem gente que está
no cargo sacerdotal, mas Deus não fala mais com ele. Eli. Tem gente que está na cadeira de presidente, de pastor, mas Deus não fala mais com ele, fala com Samuel. É a Bíblia. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, 1 Samuel 13, 3:13. E 3:13. Meu Deus, que número. Deus não fala mais com Eli. 3:13. Misericórdia. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade. Nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Não adianta dar oferta. Não adianta fazer grandes sacrifícios. Não adianta que eu já rejeitei. Não adianta construir mega catedrais, templos bonitos. Não. Já rejeitei, não quero mais. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Samuel ficou quietinho. Eita, Jesus. Samuel disse, e agora? Só eu sei disso. Ficou deitado até pela manhã. Acho que não foi nem no banheiro fazer xixi. E então abriu as portas da casa do Senhor, chegou a hora de trabalhar. Era o diácono Samuel. Abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Não vou falar nada. Vou ficar, boca miúda. Então chamou Eli a Samuel. O velho desconfiou, né? Ele já tinha passado o tempo dele, mas tinha experiência, né? Ministerial. Chamou o menino e disse, Samuel, meu filho. E disse ele, eis-me aqui. E ele disse, Eli, qual a palavra que te falou? O que é que o Senhor falou contigo ontem? Eu sei que ele falou contigo. Peço-te que me não encubras. Assim Deus te faça outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Ou seja, esconjurou o menino. Disse, ou você fala, ou o que ele falou vai acontecer contigo. Ele já sabia que estava todo errado, né? Então Samuel disse, é para falar? Pois não, senta aí. Senta aí para o senhor não morrer antes do tempo. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele, aqui o velho mostra que foi um grande sacerdote. E disse ele é o Senhor, ele é Adonai. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Eli se rendeu. Disse, é Deus, ele é soberano. Deixa ele fazer como ele bem entender. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras, das palavras de Deus, deixou cair em terra. E crescia Samuel, e Eli diminuía. E crescia aquele que foi chamado, e diminuía aquele que foi rejeitado. Crescia o sacerdote segundo o coração de Deus, e diminuía, e vai desaparecer o sacerdote que não honrou o seu cargo, o seu chamado. Crescia Samuel, que Samuel cresça, e que Eli desapareça. E todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ou seja, a confirmação de Deus, agora a confirmação da igreja. Quando você é chamado, você tem a confirmação de Deus e a confirmação da igreja. E o próprio Eli vai reconhecer também que Samuel é o substituto dele. Mesmo não sendo, nós ensinamos isso ontem, mesmo não sendo da linhagem de Arão, mas ele vai herdar aqui, vai ser sacerdote, juiz e profeta. E continuou o Senhor a aparecer em Siló. Ou seja, Deus começou a vir no culto de novo, porquanto o Senhor se manifestava, aleluia,
a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Ele não se manifestava mais a Eli, porque ele era conivente com o pecado dos filhos. Ele não se manifestava mais a Rofini e Finéias, porque eles eram prostitutos e ladrões de oferta. Mas ele se manifestou a Samuel. Deus começou a vir no culto de novo. Ei, quando Samuel chegar, Deus começa a vir no culto novamente. Deus começa a se manifestar novamente quando Samuel começa a ministrar. Samuel crescia, olha aí. Samuel crescia, todo Israel reconhecia. E agora no 21 diz, e o Senhor aparecia. Aleluia. Crescia, reconhecia, aparecia. Repetindo, crescia, aleluia, reconhecia, glória a Deus, aparecia. O Senhor apareceu de novo no culto, porque quem estava dirigindo o culto agora era Samuel. E Deus se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Ali, seu tempo está acabando. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus disse, Samuel, Samuel, e ele disse, eis-me aqui. Pai querido, muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que dedicou esse tempo, Senhor, ó Deus, para aprender a tua palavra. Deus, eu entrego em tuas mãos a vida e a família de cada um dos teus filhos. Que o Senhor abençoe poderosamente e que o Senhor faça crescer na graça e no conhecimento como fizeste com Samuel. Que assim seja, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Haja paz sobre Jerusalém. Deus abençoe.